Bem-vindo ao canal Neuroftalmo em Áudio, seu espaço de atualização em neuroftalmologia. Hoje a gente vai discutir um desafio diagnóstico bem interessante na neuroftalmo, o edema do nervo óptico com função visual normal. Sabe, é aquela situação que intriga. O fundo de olho mostra o nervo inchado, mas a visão do paciente parece normal. O que será que está acontecendo? Vamos dar uma olhada em alguns cenários, baseados nos estudos de caso e revisões. Exatamente. Encontrar um edema de disco assim, sem queixa visual clara, é um sinal de alerta, né? Com certeza. Pode ser, tipo, o comecinho de algo sério ou talvez uma condição mais tranquila, mas olha, investigar é fundamental sempre. As fontes que a gente revisou abordam um monte de coisa, desde causas compressivas, aumento da pressão dentro da cabeça, até problemas vasculares, inflamatórios e até aquela controversa papiloflebite. Interessante. E olha só, mergulhando aqui nas fontes, uma coisa que saltou aos olhos no estudo de Howe e colaboradores é uma causa comum para edema unilateral, mesmo com poucos sintomas, a hipertensão intracraniana idiopática, a HI. Pois é, a HII. Isso parece meio contra o que a gente aprende, né? Porque a gente sempre pensa na HI como bilateral. Sim, classicamente é bilateral, mas a HI pode sim aparecer com papiledema só de um lado, ou então muito assimétrico. O estudo de Howe até apontou isso, acho que em mais de 30% dos casos pausintomáticos que eles viram. Nossa, bastante. Uhum. Por isso que exames de imagem, tipo ressonância magnética do crânio e a venografia por RM são chave para buscar sinais indiretos dessa pressão alta, sabe? Como estenose dos seios venosos. Entendi. E claro, a punção lombar, no final das contas, é que bate o martelo, confirmando a pressão elevada. Certo, então mesmo sem ser bilateral clássico, a HI está na lista e precisa investigar a pressão. Mas, bom, não deve ser só isso, né? A mesma pesquisa de Howe achou outras causas ali na órbita mesmo que podem confundir. Quais foram as principais? Sim. Eles identificaram outras coisas importantes. Olha, compressão por meningioma da bainha do nervo óptico. Isso apareceu bastante, uns 17%. E outras massas na órbita também, uns 7%. Aí a ressonância com contraste é essencial. E além disso, viram tração vitréo papilar, que o OCT pega super bem, em 10%. O CT ajuda muito aí. Ajuda demais. E até umas membranas neovasculares da coroide ali pertinho do nervo. Isso foi mais raro, 3%. Mas o OCT e a angiofluorescenciografia, AFG, diagnosticam. Falando em OCT, AFG, isso me lembra as condições ligadas a doenças do corpo todo, né? Como diabetes. Tem um artigo do Vafiades, de 2002, que detalha um caso bem complexo. Uma paciente diabética, jovem, com edema que começou unilateral e depois ficou bilateral. O diagnóstico foi papilopatia diabética, APD. A APD é um diagnóstico super importante para a gente ter na manga em pacientes diabéticos, especialmente os mais jovens, tipo 1. É um diagnóstico de exclusão, né? Exatamente, de exclusão. O quadro típico é esse edema de disco, que às vezes é bilateral sim, a visão está relativamente boa no começo. Aí na angiofluorescenografia você vê umas telangiectasias, uns vasinhos dilatados ali na superfície do disco. E a tendência é resolver sozinho em alguns meses. Mas pode complicar. Pode. Como no caso que você citou, pode dar edema macular junto ou a própria retinopatia diabética piorar. O desafio é diferenciar da noia a neuropatia óptica isquêmica anterior. Embora, assim, exista uma sobreposição grande, né? Tem gente que até acha que a PNO é um tipo de noia. Essa sobreposição é um ponto crucial mesmo. E tem outro estudo de Almog e Goldstein, de 2003, que parece que põe mais lenha nessa fogueira, né? Eles seguiram pacientes com edema de disco assintomático, muitos diabéticos ou com risco vascular. O que eles viram? Exato, esse estudo é bem interessante. Eles acompanharam 23 pacientes que tiveram esse achado, tipo por acaso. A maioria, uns 64%, melhorou sozinha depois de umas 15 semanas. Que bom. Mas, e aqui que está o ponto, 36% evoluíram para uma noia mesmo, com perda visual sintomática depois de uns 4 meses em média. Puxa vida. Isso reforça muito aquela pergunta: será que a PD e esse edema sintomático são coisas realmente separadas da noia inicial
Ou será que é tudo parte do mesmo problema isquêmico, só que alguns evoluem e outros não? Faz todo sentido pensar nisso, ainda mais considerando que no grupo deles tinha muito diabético, né? 83%. Muito. E muitos já tinham tido nóia no outro olho, 43%. E quase todos tinham o tal disco em risco, a escalação pequena. Tudo aponta para essa ligação com isquemia. Mostra como esse achado, mesmo sem sintoma, pode ser um alerta importante. E falando nesses diagnósticos diferenciais todos, tem a tal da papiloflebite. O estudo de Halloween menciona isso, né? Que é um termo meio complicado. Sim, em falam que é mal definido, usado de forma meio bagunçada, sugerem até chamar de papilopatia venosa, né? Pelo que eu entendi, foi um diagnóstico mais raro no estudo deles, acho que uns 14% dos casos, tipo 4 pacientes, e foi meio por exclusão. Exatamente. Foi por exclusão, depois de investigar tudo e não achar outra causa. A papiloflebite continua sendo controversa. A ideia é que talvez seja uma oclusão de veia bem leve, sabe? Ou uma sequela de uma antiga que nem deu sintoma. Entendi. Geralmente o curso é bom, benigno, mas o inchaço pode durar bastante tempo, meses, até anos, como eles viram lá, sem afetar muito a visão. Mas, claro, precisa diferenciar das outras coisas mais comuns e que têm tratamento específico. Nossa, com tanta possibilidade assim, desde IHI, passando por essas formas que parecem isquêmicas até essa papilopatia venosa, fica muito claro que a abordagem tem que ser super organizada, né? Sem dúvida nenhuma. A chave é a ser sistemático. Começa com uma boa história, um exame completo, claro, incluindo campo visual, OCT, aí os exames de imagem que a gente já falou, ressonância de crânio e órbitas com contraste, venografia por RM, essenciais. E anjo? A AFG pode ajudar em casos selecionados. E a punção lombar se a suspeita for HI, claro, e acompanhar de perto, né? Porque às vezes o diagnóstico só fica claro com o tempo, com evolução, como naqueles casos do estudo de Almond e Goldstein, que viraram Noyaná depois. Perfeito. Então acho que a grande mensagem é: achou um edema de disco óptico, mesmo que o paciente diga que está enxergando bem, não dá para ignorar. De jeito nenhum. A investigação cuidadosa, seguindo esses passos, pode achar desde coisas tratáveis, como o HII, lesão compressiva, ou então alertar para um risco maior de problemas sérios como a Noyaná. Exato. E para a gente fechar, talvez uma reflexão. Pensando nessa zona cinzenta aí entre papilopatia diabética, NOIAN inicial, essa tal papilopatia venosa, com desfechos tão diferentes, talvez o mais importante não seja só dar um nome, um rótulo perfeito para a condição. Interessante. Talvez o foco principal deva ser outro. Manejar de forma agressiva os fatores de risco que a pessoa tem, controlar bem o diabetes, a pressão alta e ficar muito de olho em qualquer sinal de piora da visão para poder intervir se e quando for preciso.